Olá, alunos. Nesse terceiro exemplo, veremos o procedimento para determinar a geometria de uma sapata de divisa. Esse exemplo foi visto no módulo anterior com a professora Morgana também, onde foi determinado as dimensões B e L em função da carga de pilar, utilizando uma viga alavanca, uma viga de equilíbrio, considerando a tensão admissível de 0,30 MPa. Só relembrando como foi feito a solução do problema, como essa carga excêntrica gera uma carga maior na minha sapata devido à excentricidade e à viga de equilíbrio, e as dimensões da sapata em função da carga, eu fico num procedimento que um valor depende de outro. Então, eu adoto uma proporção entre a reação na sapata e a carga do pilar, determino as dimensões da minha sapata e depois verifico se essa proporção está de acordo com o que foi adotado. Então, calcula utilizando o que foi adotado para a reação na sapata, a área da sapata, adota a proporção entre B e L, que são os lados em planta da minha sapata, e faz a verificação desse valor que foi adotado. Como eu tenho uma viga aqui, uma viga isostática, se eu verificar o momento com relação ao ponto aqui do pilar P2, o momento causado por essa viga tem que ser igual a zero, senão a viga está sofrendo uma rotação. Então, P vezes S, que é a distância do P até esse ponto, onde eu estou fazendo a minha verificação, precisa ser igual a R vezes a distância até o ponto, que é S menos E. Então, o momento causado pelo P precisa ser igual ao momento causado pela reação da sapata para a minha viga estar em equilíbrio. Então, utilizando a fórmula que foi fornecida no módulo anterior, que seria essa verificação do momento num ponto igual a zero, você consegue determinar esse fator e verificar se está de acordo com o que foi adotado. Depois, você confere a questão da tensão de trabalho da sua sapata, em função dos valores encontrados de B e de L, e verifica o alívio de tensão no pilar P2. Tem que ter um cuidado, que a Morgana já chamou a atenção, com relação a esse alívio. Eu vou ter um acréscimo de carga de P quando chega na sapata, essa carga da reação vai ser um pouco maior. Em compensação, para a somatória de forças nessa minha estrutura, precisa ser igual a zero. Então, eu vou ter um certo alívio no meu pilar P2. Um cuidado que temos que ter, e já vi alguns problemas em obra devido a um equívoco com relação a essa consideração, que às vezes a carga P é tão alta, um pilar de torre, e você utiliza uma viga de equilíbrio com apoio num pilar de periferia com a carga baixa. Aí pode acontecer desse alívio ser tão grande que ocorra tração aqui no pilar que está servindo de apoio. Então, preciso tomar esse cuidado e fazer essas verificações. O ideal é utilizar sempre um pilar que tem uma carga alta, de forma a não ocorrer tração nessa minha fundação. Outro cuidado é que a carga do pilar da divisa, uma parte dela pode ser uma carga variável, que pode não estar ocorrendo em determinado tempo. Então, se eu considerar todo o alívio causado pela carga P, eu posso estar dimensionando uma fundação com uma carga menor do que vai estar ocorrendo na realidade, porque eu estou retirando, aliviando essa carga num valor maior do que na prática realmente vai ocorrer. Por isso que a norma traz aqui que essa redução pode ser de apenas 50%. Se não, dependendo da situação, a gente até desconsidera esse alívio, faz a verificação se não vai ser tração, e até desconsidera esse valor menor que possa ocorrer em função da viga de equilíbrio para dimensionar essa fundação que você vai estar a favor da segurança. Então, tendo esses cuidados, você tem aqui uma viga, né, isostática,
através do F-Tool, se você colocar esses apoios com a carga, você consegue também encontrar essa reação na sapata, essa carga de alívio, e também determinar o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante. Então, com esses diagramas, é possível você fazer o dimensionamento dessa viga de equilíbrio, que teria que ser um outro módulo para a gente aprender esse dimensionamento de uma viga, tanto a flexão quanto ao cisalhamento. Então, o foco aqui mesmo vai ser o dimensionamento da minha sapata, que serve de base para a minha viga de equilíbrio. Então, tendo as dimensões 1,70 por 2,55, eu tenho uma pequena diferença com relação ao cálculo da altura. Se tivermos bastante atenção com relação a essa fórmula que a norma traz, essa fórmula pode ser utilizada quando eu tenho uma sapata com um pilar centrado. Então, o que representa esse valor de L menos Lzinho? Esse valor é você pegar a largura da sapata menos a largura do pilar. O que sobra é o valor da distância da face do pilar até a face da sapata. Então, a preocupação da norma para que a minha sapata, o meu bloco seja rígido, é que essa distância não seja tão grande com relação à altura da minha sapata. Então, o que determina a altura da sapata é essa relação entre a distância da face do pilar até a face da sapata. Aqui a gente faz uma conta determinando já o valor total, a largura total menos a largura do pilar. Eu teria aqui o balanço para um lado, o balanço para o outro. Divido por 3 seria o valor que eu posso utilizar mínimo para a minha altura. Quando eu tenho uma sapata excêntrica, em uma direção, esse balanço, se eu pegar a largura total menos a largura do pilar, não vai me fornecer o valor do balanço. Então, eu preciso fazer uma adaptação com relação à minha fórmula. Então, olhando aqui em corte, o que a norma está indicando nessa fórmula da altura é essa relação entre a distância desse balanço e a altura total da minha sapata. Então, nesse lado do valor de L, eu tenho 2,55 menos 60 dividido por 3. Ok, está representando exatamente o que a norma pede para verificação de um elemento rígido. Já na outra direção, eu preciso fazer uma adaptação, porque o meu balanço aqui ele é diferente do que na outra direção, porque o meu pilar não está exatamente no centro. Então, como que eu faço a minha conta? Eu vou verificar qual que é esse balanço, que seria, nesse caso, 1,70 menos 3, que é a distância da face do pilar até a face da sapata, menos a largura do pilar. Então, eu determinei o valor do meu balanço. Na minha fórmula anterior, esse valor de L menos Lzinho seria o valor de 2 vezes o balanço, que é o balanço de um lado e de outro. Então, para fazer essa adaptação, eu calculei, determinei o valor do balanço, multipliquei por 2, para ficar exatamente como na fórmula anterior, e divido por 3. Ou, tem algumas apostilas que trazem simplesmente esse valor que está entre parênteses e divide por 1,5. Seria a mesma coisa. Estou fazendo essa adaptação, eu encontro o maior entre esses dois valores de 0,98. Então, a altura da minha sapata precisa ser um valor mínimo aí de 0,98 ou 98 centímetros. Então, eu vou adotar aqui o valor de 1 metro. Quando eu tenho essa situação, se você fizer a conta, 2,55 menos 0,6 dividido por 3, eu poderia utilizar, considerando apenas esse lado do L, seria 65 centímetros. Porém, como o meu pilar na outra direção não está centrado, essa altura fica bem maior, porque o balanço aumenta quando eu tenho o meu pilar fora do centro da sapata. Então, aumentou ali para 0,98, ou seja, por um lado eu poderia utilizar 0,65, mas no outro o H mínimo
exigido é de 0,98 metros. Com relação ao H0, seria a mesma adaptação que eu preciso fazer para determinar esse ângulo da minha sapata. Então, no primeiro caso, onde eu tenho o meu pilar no centro, a fórmula eu utilizo exatamente como foi fornecida, 2,55 menos 0,60 dividido por 2. Já no outro caso, foi feita aquela adaptação, porque esse BL menos Lzinho seria o valor de 2 vezes o balanço. Então, aqui colocando 2 vezes o valor do balanço, eu consigo fazer a adaptação. Ou, se quiser fazer até no AutoCAD, verificar qual que é esse H mínimo para que esse ângulo entre a horizontal e a face inclinada da sapata seja de 30 graus, você vai encontrar o valor aqui de 0,43, que é o valor mínimo. Se eu utilizar um valor menor do que 0,43, esse ângulo dessa parte inclinada com a horizontal vai ser maior do que 30 graus. Então, adoto um valor de 45, adotando de 5,5 centímetros. Então, são essas as dimensões, tanto em planta quanto em altura da minha sapata. O cálculo da área de forma é a mesma, eu pego o perímetro vezes a parte reta, dá 3,83 metros quadrados de forma, e o volume também é a mesma fórmula, eu só substituo os valores e consigo encontrar aqui, para esse nosso exemplo, 2,90 metros cúbicos para executar a sapata desse exemplo. Então é isso. Veremos ainda um último exemplo, que seria um bloco sobre estacas, que seria o último exemplo dessa semana. Um abraço para vocês.